Bom, em relação ao nosso tema, o Cristo Consolador, nós nos inspiramos no material do curso básico de Espiritismo, cujo roteiro nos orienta que a gente divida com a plateia das reuniões públicas doutrinárias aqueles temas que também são tratados ali de uma maneira mais reservada com os cursistas que fazem parte da nossa programação de estudos. Sobre o Cristo Consolador, o que nós detectamos historicamente é que o próprio Mestre, há 2000 anos, ao se despedir do nosso mundo, concluindo aquela sua extraordinária tarefa de divulgar o Evangelho, a Boa Nova, a notícia de que nós todos poderemos ser felizes, poderemos construir um reino de Deus dentro de nós, a partir do amor que Ele tão bem exemplificou. E quando Ele se despedia dos apóstolos na última ceia, entre outras coisas, Ele mencionou que iria partir, mas que não nos deixaria órfãos, nesse caso dirigindo-se especificamente aos apóstolos. E diante da indagação de João, ele esclareceu que sim, que ele enviaria, ou pediria, melhor dizendo, ao Pai Celestial, que está nos céus, para enviar o Espírito de verdade, o Consolador, que iria restabelecer as coisas, nos fazer lembrar aquilo que ele havia dito e nos falar de coisas novas e permanecer com os homens para sempre. João, ainda querendo saber mais sobre o assunto, porque na verdade era uma profecia, indagou do Mestre como é que ele poderia estar presente. E ele esclareceu que quando qualquer pessoa que passasse por qualquer necessidade, estando com fome, com sede, preso, ou hospitalizado, ou sem agasalho, ou sem teto, e fosse atendida, ali é como se ele próprio, Jesus, estivesse presente, recebendo a assistência. Com isso, Allan Kardec, analisando esta passagem, abriu um leque especial para mostrar que a doutrina espírita veio ao mundo justamente para nos relembrar a essência do cristianismo. E resumiu toda aquela conversação na frase: fora da caridade não há salvação. A partir daí, a doutrina espírita se movimenta para tentar entender a profundidade do que seja a prática desta caridade. Os estudos remetem-nos a uma revisão diária do próprio Evangelho, que também está apresentado na figura espírita, com o nome de Evangelho segundo o Espiritismo. E ali as passagens analisadas do ponto de vista ético, moral, nos faz entender cuidadosamente, apropriadamente, o que vem a ser a prática desse amor ao inimigo, esse perdão incondicional, esse fazer o bem a quem se tenha feito mal, e assim se estabelecendo a energia do amor dentro da criatura humana, que pratica, o que tenta, o que se esforça para pôr em prática esta máxima, e assim a alegria, a paz interior também vão se concretizando dentro do indivíduo que optou por esse estilo de vida. Mas o Cristo, ele passou a ser chamado de Consolador, como sendo a própria doutrina, a representação dele nos dias atuais, porque, sem dúvida, infelizmente, mesmo os que haviam conhecido Jesus de perto, aqueles que continuaram a fazer a pregação do que ele havia ensinado, todo o aparato que passou a ser constituído através de mais de 400 ramificações religiosas em nome do Cristo, certo é que quanto mais o tempo passa, se verifica que a essência da proposta de Jesus está esquecida. Nós estamos vivendo um fenômeno extraordinário dentro do maior movimento cristão do nosso país, que é o catolicismo, que, sob a inspiração do Papa atual, está tentando resgatar de uma maneira, digamos assim, bem franciscana, a essência do Evangelho. O próprio Francisco de Assis, que segundo a doutrina espírita é a reencarnação do apóstolo João, ele foi convidado por Jesus para restaurar a igreja, naquele período da Idade Média, um período difícil, em que
Em nome do Cristo se matava, se fazia guerras, se perseguia, se vendia indulgências. E Francisco de Assis, ele trouxe de volta a essência do cristianismo com aquela proposta da humildade. A renúncia total aos bens materiais, abandonou a sua vida de opulência, todas as facilidades de um herdeiro, de uma família rica, e passou a viver da maneira mais simples possível, fazendo exatamente aquilo que o Evangelho de João registrou naquela conversa de Jesus na última ceia, de que ele estaria, Jesus, onde qualquer pequenino também estivesse precisando de ajuda. E Francisco de Assis verdadeiramente se desnudou, abriu mão de todas as posses e títulos materiais, saiu de casa sem roupa, porque quando seu pai protestava contra aquela sua atitude de renunciar a tudo em nome do Cristo e sair pelo mundo a vivenciar a humildade, a essência da caridade, o pai ainda disse: mas você está usando essa roupa que é minha. Ele falou: não seja por isso, meu pai. Tirou a última peça e saiu desnudo. E assim ele trouxe para o mundo cristão, naquele período difícil da história humana, a essência do Evangelho de Jesus. Com o passar do tempo, isso foi se perdendo. Atualmente, o nosso Papa, da Igreja Católica, o nosso irmão em Cristo, em Deus, que foi um franciscano, se autodenominou Papa Francisco, está tentando justamente resgatar essa essência do cristianismo. É lógico que é uma tarefa difícil, não é algo muito simples, conseguir vencer a opulência, aquela coisa de ostentação, de poder temporal, e a própria igreja constituída, as igrejas cristãs, elas adquiriram um poder enorme de influência, de dinheiro, muito patrimônio, e não foi isso que Jesus pregou. Não foi isso. O Papa atual, franciscano, está fazendo a leitura ideal do que seria o cristianismo, o verdadeiro Cristo, e está tentando, de alguma forma, resgatar. Não é tarefa fácil. Mas a doutrina espírita não tem esse problema que o Papa tem. Nós não temos riquezas acumuladas que nos comprometeriam em pregarmos o Evangelho em forma de humildade, de caridade, retendo bens aos milhões. No caso, a doutrina espírita está isenta desse tipo de compromisso. Nós agora estamos apenas com a essência. Daí a grande responsabilidade do movimento espírita em não deixar essa essência se perder. Em nome de Jesus se matou, aliás, infelizmente, em nome de Jesus, se cometeram os maiores crimes da humanidade. Mas o Cristo ele veio aqui para propor justamente que nós pudéssemos conquistar um reino. Mas como ele bem falou na conversa com Pilatos, no seu julgamento, que o seu reino não era deste mundo. Allan Kardec pegou essa frase, meu reino não é deste mundo, e colocou, anexou no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ali ele tenta novamente nos mostrar que esse reino a que Jesus se referia não tem nada a ver com o que a gente entende como reinado. Para nós, que vislumbramos o poder temporal, é rei aquele que conquista as coisas materiais. Existe o rei Pelé, existe o rei do gado, o rei do petróleo. Imperadores, imperatrizes estão aí distribuindo títulos e honrarias, e assim estabelecendo regras honoríficas, criando castelos, palácios, e fazendo ajuntamentos de riquezas e recebendo reverências, porque são pessoas tituladas e cheias de riquezas retidas. Como se a retenção de riquezas fosse algo merecedor de reverências, de respeitabilidade. Nesse mesmo capítulo, que é um capítulo curto, pode ser lido, refletido rapidamente, por todos que queremos receber esse fluxo da essência do Cristo.
Na última mensagem, a única mensagem psicografada que compõe as instruções dos Espíritos desse capítulo é de uma rainha, que se intitulou, ao assinar a mensagem, Uma Rainha de França. E ela conta a sua situação no mundo espiritual. E ela se vê obrigada a se humilhar a pessoas que aqui na Terra eram tidas como pessoas sem prestígio, sem valor social. E ela chama atenção exatamente para a frase de Jesus, mostrando isso. E agora ela estava entendendo por que Jesus disse aquilo. Meu reino não é deste mundo. Porque ela viveu como rainha. Teve todas as honrarias aqui na terra, todos os bens que pôde conquistar, dentro da titularidade conquistada. Mas ela percebeu que ao desencarnar, ela não passava de uma mendiga espiritual. E aí ela pede socorro para todas as pessoas que se enganam, que se iludem, achando que posses materiais que são as verdadeiras riquezas. Grande e tola ilusão, diz ela. Pede ajuda para ela e para todos que se iludem dessa forma. Lembrando que a lição de Jesus foi essa: que usássemos de abnegação, usássemos a caridade, a mansuetude, o perdão. Estes são os verdadeiros valores, estas são as verdadeiras riquezas. E aí o Espiritismo vem, a partir do século XVIII, exatamente a partir do dia 18 de abril de 1857, com o Livro dos Espíritos, abrindo uma era nova, que seria o cumprimento dessa promessa de Jesus, que ele voltaria para nos consolar, para não nos deixar órfãos. E houve uma experiência didática muito compreensiva, muito tolerante, porque de quando Jesus veio ao mundo nos falar de um reino que é conquistado a partir do amor, deixando a liberdade imperar, por 18 séculos se viu aquilo que foi feito do cristianismo. Ele, Jesus, à medida que se tornava popular, era requisitado. Todo mundo quer aquilo que é popular, para fazer merchandising, para fazer publicidade. Tanto que hoje Jesus é o garoto propaganda que mais fatura no mundo. Tudo que é colocado, que aparece a figura de Jesus, vende como nenhum outro produto. Nunca ninguém foi tão explorado para conquistas materiais quanto o próprio mestre. E aí se pergunta, foi isso que ele ensinou? Acumular riquezas? Pedir dinheiro às pessoas? Em nome de Deus, em nome de Jesus? Em que momento? Em que momento ele sugeriu isso? É por isso que a rainha de França, ela chama de ilusão. Quem ainda pensa que a verdadeira riqueza é a posse material, ou são os títulos, os poderes temporais. Dentro da doutrina espírita, se diz que o Espiritismo é justamente o cumprimento daquela promessa que Jesus havia feito aos apóstolos na última ceia, de que ele voltaria. E ele voltou, dizendo lá na época que ele pediria ao Pai para enviar um Espírito de verdade, para que este Consolador, esse Paracleto, esse intercessor, pudesse fazer justamente isso, relembrar todo mundo as lições que ficaram esquecidas. E se Jesus prometia, na época, então 18 séculos, de quando aconteceu o advento do Espiritismo, que necessitaria de um outro momento para fazer relembrar o que ele havia dito, é porque ele já tinha feito a leitura psicológica da humanidade, como espírito puro que é, e já sabia que as pessoas iriam esquecer a essência. E ele próprio continuaria sendo popular, porque não tinha como apagar uma pessoa que parou a história da humanidade. Quem não quer dizer que está ao lado de Jesus? Todo mundo gosta de estar ao lado dos famosos, todo mundo quer estar ao lado de quem está por cima, né? Quem está no momento de viver o status quo, no maior esplendor. E ninguém é mais popular nesse planeta do que Jesus. Todo mundo diz que ama Jesus, que gosta de Jesus, que aceita Jesus como Salvador. Ele é ele, não tem ninguém que o supere. Mas isso não é o suficiente. Daí, a um outro capítulo ser trabalhado,
por Allan Kardec, dizendo: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no céu. Muitas vezes se equivoca quem pensa que, ao mencionar o nome de Jesus milhares de vezes, já é o suficiente. Existe uma história no meio espírita que fala de um jovem que se apaixonou pela história de Jesus, por sua vida, por sua proposta. E ele resolveu fazer igual a Francisco de Assis. Ele queria servir a Jesus exclusivamente. Não queria outra ocupação, a não ser participar da seara do Mestre. Ser um verdadeiro cristão, atuante ali. E esse jovem começou a fazer preces fervorosas. Parou praticamente tudo que fazia, chamando por Jesus, para que ele pudesse vir ao seu encontro, assim como Jesus fez com Paulo de Tarso, convidando para pregar o Evangelho em todo o planeta, o quanto era possível naquela época. A mesma coisa que Jesus fez com o próprio Francisco de Assis, chamando-o para restaurar a igreja. E o jovem passou semanas, meses, anos, orando, clamando, louvando, adorando e pedindo a presença de Jesus, para que ele o aceitasse como um dos seus servos. Até que finalmente aconteceu. Ele percebeu aquela figura excelsa aproximando-se com grande luminosidade e não demorou muito para perceber que era o próprio Jesus que vinha ao seu encontro. Jesus veio, aproximou-se. Quando ele se preparava para o grande abraço de encontro com o Mestre, para iniciar uma jornada nova, foi surpreendido porque eis que Jesus passou como se não o conhecesse. Resvalou nele e seguiu. Ele não entendeu, mas por que o Mestre fez isso comigo? Há tempos que eu clamo por ele, eu quero estar com ele, eu quero ser da sua seara. Ele vem até mim e passa indiferente. Ah, não é possível? Eu quero saber o que foi que aconteceu. E continuou a seguir a Jesus, até que ele percebeu que Jesus foi aos recantos dos excluídos e foi mostrando para ele onde ele, Jesus, estaria representado. Mostrou pessoas pedindo esmolas nas ruas, mostrou outros que estavam no hospital, apontou para a penitenciária, mostrou pessoas que faziam movimentos sociais pedindo moradia, e outros que passavam por frio, uns que não tinham o que comer, o que beber, viviam marginalizados de todos os favores sociais e garantem uma vida digna. E assim ele foi mostrando aquelas pessoas que são tratadas pela própria humanidade como se fossem selvagens, ou pior do que selvagens, sem direito a coisa alguma, porque os selvagens, pelo menos, eles têm o habitat natural para coexistirem, vivendo dentro do ecossistema próprio às suas vidas. Foi então que o jovem percebeu. Jesus fez esse gesto, mostrou tudo isso e seguiu adiante. Aí sim o jovem entendeu como ele poderia estar ao lado de Jesus. E daí por diante começou a se esforçar para atenuar, para servir de alguma forma, mobilizando-se e mobilizando pessoas para diminuir o sofrimento daqueles pequeninos. E aí, finalmente, a gente retoma a história do Cristo Consolador, relembrando que Jesus é o nosso protetor, Ele é o guia maior da humanidade, é o governante do planeta, é o Espírito escolhido por Deus para coordenar todo o processo evolutivo de todos nós, cerca de 30 bilhões de espíritos que vivemos vinculados ao planeta Terra, segundo as informações do mundo espiritual, como uma verdadeira escola de evolução. Ele é o mestre, é o guia, o orientador, sim, mas quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, não é pedindo para que a gente pegue uma imagem dele, ou fique orando o dia inteiro, ou falando Senhor, Senhor, clamando o seu nome. Não foi isso que ele disse, não foi isso que ele pediu. Ele pediu que nós agíssemos, olhando os pequeninos da terra como se fosse ele próprio, pedindo a quem assim proceda. E se lembre, quando você estiver matando a fome de alguém, a sede de alguém, visitando um doente para oferecer o apoio moral, ou até mesmo o remédio, se for possível,
Se você tiver em condições de seguir aqueles irmãos que se equivocaram na criminalidade e agora se encontram encarcerados, dando-lhes algum tipo de apoio, sem recriminação, sem condenação, aceitando-os com suas fraquezas, apenas entendendo que são irmãos que precisam de apoio, de orientação, que precisam de educação e não de quem os recrimine, quem os condene, quem os mantenha na lama onde se colocaram. E procedendo dessa forma, quando estivermos fazendo algum gesto nobre em nome do Cristo, aí sim, nós vamos sentir a sensação agradável de consolação do próprio Cristo. É como se realmente Ele estivesse ali, frente a frente conosco. E é esta a ideologia que a doutrina espírita propõe. Traz de volta esta essência. E mais do que nunca, nós do movimento espírita estamos vivendo esse momento privilegiado de estarmos tendo acesso a essas informações brilhantes, com uma oportunidade extraordinária de praticarmos o bem, porque nada está nos impedindo, não tem nada nos segurando. Nós rompemos, a doutrina espírita rompeu com todos os valores sociais, éticos, morais, dogmáticos de qualquer religião ou de qualquer postura político-partidária que venha a administrar qualquer parte do mundo. Nós somos pessoas livres. O movimento espírita é extremamente livre, é extremamente independente. Ninguém pode nos conter, ninguém pode nos interromper. Não existe força, não existe nada capaz de interromper essa marcha, desde quando a nossa meta seja essa. Estarmos com Cristo, procurando ser úteis às pessoas que mais necessitam. Largando muitas vezes o conforto da nossa casa, dos nossos lares, da convivência com amigos, com pessoas queridas, para termos aqueles momentos de renúncia, até mesmo de algum lazer, para estarmos ao lado de alguém que está passando realmente por uma extrema necessidade, por um processo de penúria. E olha que não faltam representantes de Jesus na terra, porque são tantas as necessidades. Outro dia, conversando com o Divaldo Franco sobre essa questão do movimento espírita e o direcionamento das atividades, disse-lhe: olha, Divaldo, aqui no Brasil nós temos as carências sociais nítidas, estampadas. Os programas governamentais não conseguem atender a todos. Então, para nós, o movimento espírita está aí, fácil, para onde devemos dirigir as nossas ações. Devemos nos manter unidos, estudando a caridade, estudando o amor, estudando a essência do Espírito, a consciência divina, e não ficando apenas no estudo, não ficando apenas na turma da boa conversa, mas partindo para a ação. E no Brasil não faltam atividades a serem feitas, tanto que uma organização, uma associação católica do Rio de Janeiro fez uma pesquisa no Rio de Janeiro. E eles divulgaram essa pesquisa, foram muito honestos, mostrando que o movimento espírita é o movimento que mais promove ações sociais para atender as comunidades carentes, no caso, lá no Rio de Janeiro. E é essa exatamente a tendência da doutrina espírita, porque é isso que o Cristo nos ensinou. E assim, perguntamos a Divaldo, e no caso da Europa, por exemplo, naqueles países que não têm essa carência social, e a distribuição de renda é mais equilibrada, ele disse: as drogas, as drogas. Mas aí eu voltei para mim e pensei: mas aqui também está assim. Ainda hoje, um pai de família conversava conosco aqui na porta, preocupado, comparando a sua infância aqui na cidade e o momento atual. O grau de violência das crianças, dos jovens, e nos perguntou o que seria tudo isso. Eu não pensei duas vezes, eu falei: a droga. Uma das bestas anunciadas pelo Apocalipse, que viria nesse período de transição, é a droga. A drogadição está simplesmente corroendo a parte mais bela da sociedade, que são os jovens. Então, começamos a pensar que nós também, no movimento espírita, além de darmos o farnel, a sopa, o agasalho, o abrigo, nós também deveremos promover ações para conter a violência, gerando mais trabalhos de evangelização. Nós
Aqui fazemos estatísticas e verificamos, por exemplo, que a ação da evangelização em nossa cidade é uma das ações mais profiláticas em relação à contenção dos processos de agressão. Outro dia conversamos até com um amigo que está aqui, a porta, o nosso Marcelo, sobre essa questão, e falando da importância de investir na educação, e nós reforçávamos isso. O trabalho que é feito no Centro Espírita Viver de Luz, o trabalho que é feito pelo Centro Espírita Fraternidade, aqui também essa instituição, localizando exatamente nos bairros, onde, digamos assim, a situação de risco parece maior, mas não vamos pensar que apenas nos bairros onde a baixa renda econômica irá prevalecer a droga, não. A droga não escolhe classe social. Nós estamos com um problema sério também com as pessoas da classe média, da chamada classe A, em todos os setores. Então deveremos continuar investindo maciçamente, especialmente com ações voltadas para os jovens, para que compreendam a importância da vida e os valores que nós devemos conquistar, para que eles não se corroam, não se matem, não percam a oportunidade da reencarnação, deixando que a onda da drogadição comece a dominar-lhes a existência. Hoje, não existe uma só família que não está vivendo um drama em relação a drogas de todo tipo, desde as drogas lícitas às drogas ilícitas. O resumo é: quem está vivendo esse momento extraordinário do Espiritismo, aproveite. Aproveite para viver na essência o Cristo. Lembrando a rainha de França, lá no capítulo 2, encerrando a sua reflexão. Somos todos iludidos quem pensa que riqueza material é a verdadeira riqueza. Só existe a riqueza do coração, a riqueza da alma, que se ganha a partir do desenvolvimento das ações com base no amor. Então nós todos, como aprendizes do Cristo, estamos sendo desafiados como estudantes a estagiarmos na prática do bem. É lógico que nós ainda teremos alguma dificuldade para entender a caridade em essência. Às vezes a gente pensa que está ajudando, que está atrapalhando, mas o que importa é a meta, é não perdermos esse foco. Allan Kardec, inclusive, ele faz a conclusão dele sobre o verdadeiro cristão, ser o verdadeiro espírita, dizendo: se conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para transformar-se moralmente e para domar suas más inclinações e praticar todo o bem que esteja ao seu alcance. É isso que nós temos a fazer. Lembrando, novamente, não tem nada nos prendendo. Não tem força da terra, nem força fora da terra capaz de conter esse movimento extraordinário de se praticar o bem. Antigamente nós tínhamos até vergonha de falar na palavra amor, de dizer que a gente faz parte de um movimento religioso. Hoje não tem mais barreiras. Se nós não quisermos fazer o bem, é porque nós não quisemos, não podemos pretextar qualquer outro obstáculo que não seja a nossa própria vontade ou a nossa própria má vontade. O Cristo Consolador é esse. É o Cristo que nos convida à prática do bem, ao perdão, à tolerância, à compreensão, à não discriminação, não total a qualquer tipo de preconceito, jamais nos tornarmos juízes de quem quer que seja, jamais apontarmos defeitos de quem quer que seja. Esta é a postura do Cristo. E é isso que o Espiritismo veio fazer, nos lembrar que ser cristão é praticar o bem. Muito obrigado a todos pela respeitabilidade.